Chefe Shu, última notícia. A mulher que o senhor nos pediu para procurar o tempo todo. O cartão de banco dela vinculado a um documento falso. Teve um registro de transação na cidade de Bei. Já faz um ano. Ela realmente sabe se esconder. Você não decide isso. Eu mesma escolho meu homem. F. Eu quero o melhor modelo masculino daqui. Esse aroma. Vamos rápido. O lugar vai desabar. Irmã, olhe para mim. Irmã, olhe para mim. Eu, olhe para mim. É ela. Finalmente te encontrei. Eu sou. Eu já sei. Você vai me salvar. Filhote de lobo. Fique com isso. De onde você apareceu? Quem é você? Não sabe respeitar as regras? Veio roubar o cliente, não é? Filhote de lobo. Não me decepcione, tá bom? Você está bêbada. Estou completamente sóbria. Eu me esforcei. Habilidade até que serve, mas o serviço é ruim. Certo. Qual é o nome dela? Desculpe, o velho interrompeu nossa investigação e disse que... Para o senhor ficar tranquilo com o casamento com a família Xia. Você acha que eu ia levar aquela mulher louca da família Xia para casa? Você ignore meu avô e continue investigando escondido. Preciso encontrar o paradeiro dela a todo custo. Sim, senhor. Irmã, você não pode se importar um pouco com a sua imagem? Nos anos que você voltou para Paris, você mandou embora todos os pretendentes que o seu pai arrumou. Agora todo mundo te chama de mulher louca. Não é ótimo assim? Menos gente que vai morrer não me atrapalha. Mas o problema é que dessa vez o seu pai marcou com a família Shu. Não importa qual família seja, eu, a senhora aqui, não vou casar. Então por que você está seguindo a vontade do seu pai? Não me diga que você quer mandar embora o jovem mestre Shu também? É uma estratégia para quando não tem outra saída. Como diz o ditado, primeiro conversamos, depois partimos para a briga. Eu quero fazer com que Shu Yan cancele o noivado por conta própria. Mãe, eu estou bem. Em mais 2 meses eu vou conseguir a efetivação e me tornar funcionária efetiva do Grupo Shu. Mãe, ainda estou ocupada. Vou desligar agora. Meu irmão Shu odeia mais do que todos os idiotas com má capacidade de trabalho. Basta você fazer seguindo esse método.
Você, eu. Então nós realmente trocamos de alma? Você já perguntou isso pela 7ª vez. Eu estou com medo, então o que vamos fazer agora? Você acha que eu pareço que sei? Não, como você pode estar tão calma assim? Se não ficar calmo, como vamos pensar em uma saída? Você acha que eu não quero sair daqui? Pessoas aí dentro, não se preocupem. O pessoal da manutenção já vem chegando. Certo. Acabou, vou levar bronca de novo. Shias e Shi, que horas são? Onde você colocou os documentos? Se não consegue trabalhar, sai logo. Nós estamos presos no elevador. Quem está falando? Eu sou. Por favor, eu preciso muito desse emprego. Me ajude, por favor. Você consegue não usar o meu rosto tão altivo para fazer pedido de ajuda? Nós estamos presos no elevador, venham logo. Obrigada. Passe o seu cartão aqui. Eu sou a estagiária do Departamento Geral Shias e Shi. Qual departamento você é? Departamento de Secretariado, Shias Jiué, primeiro dia de trabalho. Que bom. Mas eu tenho ações da Shu Corporation. Mesmo que eu tenha acabado de chegar no departamento de secretariado, vou participar diretamente da reunião de executivos. Você vai participar da reunião daqui a pouco. Eu ir para a reunião de executivos? Mas eu não sei de nada. Perfeito, não precisamos que você saiba nada. Então, e se eu cometer um erro e fizer você perder o emprego? O que faremos então? Seria o que eu mais quero. Basta você ser você mesma. Não precisa se preocupar com mais nada. Aliás, você pode fazer o que quiser. Entre. Presidente, os materiais da reunião de executivos de hoje já foram organizados. A propósito, a família Shia para fechar o noivado. Já colocou a senhorita Shia no departamento de secretariado. Ela começa hoje. Regra antiga. Mande ela embora diretamente. Entendido. Chefe Shu, ao invés de você ficar mandando embora uma por uma. As filhas que o velho senhor arranjou, uma após a outra. É melhor resolver isso de uma vez por todas. Você também sabe, eu sou a filha adotiva da família Shia. Sou meio membro da família Shia, e o casamento arranjado entre as famílias Shia e Shu. Se não puder ser eliminado, por que não? Eu finjo ser sua namorada. Não precisa. Vamos lidar com isso como sempre. Lembre-se. Não se ceda. Pode ficar tranquilo com o que eu faço. Depois da reunião dos executivos. Ela tem que sair da empresa. Esse é o grupo Shu. Tanta gente corre atrás disso. É o emprego dos sonhos. Eu lutei muito. Só consegui uma vaga de estágio, mesmo que me repreendam o tempo todo. Eu ainda aguento firme, e você nem liga para isso. O que é doce para um pode ser veneno para outro, não precisa se surpreender. Isso eu preciso pegar de volta. Certo. Senhorita Shia, a reunião vai começar, venha logo. Eu sei que você não se importa com esse emprego. Mas eu realmente me importo muito, por favor. Tem que me ajudar a manter esse emprego, por favor. Já entendi, vai logo. Por favor, por favorzinho, por favor. Sai da frente, por favor. Já disse para sair da frente, por que está bloqueando o caminho? Esses são os documentos para a reunião, me desculpa. Essa é a nova que não sabe nada, que vergonha. Desculpa, me perdoa. O chefe Shu já leu os documentos. Ele disse daqui a pouco vamos começar a reunião. Por favor, para o departamento de marketing. A filial de Nanshin foi aberta ao mercado. Já emitiu 41 milhões de ações. Levantou 1,9 bilhões de capital. Corresponde a um lucro de menos de 20 vezes para 2025. Vale a pena investir mais. Nós temos aqui um documento confidencial. Quem sou eu? Onde estou? Cada palavra que eles falam. Eu ouvi tudo claramente, mas porque meu cérebro não guardou nenhuma informação? As pessoas da secretaria não sabem o que devem fazer no trabalho?
Todo mundo está olhando para mim. A secretaria não tem. Só eu. Além disso, eu nem tenho sapatos nos pés. O que está parada aí? Vai logo levar água para o diretor. O que você está fazendo? Uma pessoa como você também consegue trabalhar na secretaria? Desculpa, realmente me desculpa, eu fui. Se não serve para ser secretária, não precisa se forçar. Acho que você pode pedir demissão só por derramar um copo de água. Eu já tenho que sair, continue se reclamando. Mostra logo o teu lado de tiranossauro fêmea. Para o Xuyan ver bem. Houve um pequeno imprevisto. Os relatórios que pediste foram todos destruídos pela recém-chegada. É a última vez que te digo, o Grupo Shu não aceita pessoas não profissionais. Podes ir agora aos recursos humanos tratar da demissão. Que medo. Já está despedida. Ainda bem. Ainda bem que a própria Xia Xiui não se importa com este trabalho, senão... Este perfume. Tu és. Xia Xiui. Tu és mesmo a Xiaziagaiu. Sou sim. Presidente. O senhor precisa de alguma coisa? Estranho. Por que é que ela me olha como se não me conhecesse? Será que... Ela tem medo que as pessoas daqui saibam da nossa relação. O assunto da demissão trato eu pessoalmente. A reunião continua. O tempo do boss é precioso. Não há admissão. Trata disso. A Xiaziagaiu é transferida para o gabinete do assistente geral. E agora em diante. Vai comigo. Sim. Vem comigo. O que se passa? Xia Xiui? É isso, a Dynasty Phoenix. Nunca diria. É ela, a que tem um noivado com o nosso presidente. Claro que é ela. Não viste o Bosch a levá-la nos braços? Meu Deus, que frontalidade. Acabou-se. O meu futuro está perdido. Irmã Suiu. Será que mexi com alguém que não devia? Acalma-te. É só um noivado verbal. Eles nem são noivos formalmente. A arrogante Xia Xiui hoje está a fazer-se de florzinha frágil. Ela deve ter gostado do Xuyan. E está a comportar-se bem para não ser rejeitada. Não pode ser. Tenho de a desmascarar. O Xuyan tem de ser meu. Então, o que estás a fazer? Menina Xia. Parece-me familiar. Parece? Você se parece muito com... um velho conhecido meu. Isso não está certo. Eu espero que você apareça. Há muito tempo. Um velho conhecido e ainda me espera? Nossa, isso é definitivamente assédio sexual no trabalho. Você se comporte. Se continuar assim, eu vou chamar a polícia. Chamar a polícia, se comportar. Eu não me enganei mesmo. Já fechou o arquivo. Este é o arquivo da senhorita da família Xia. Não tem muitas informações, mas ela voltou da Austrália há um ano. Como isso pode acontecer? Ela não se lembra de mim. Xia Xixi, você já terminou o meu relatório de trabalho? Se atrasar a entrega, você vai assumir a responsabilidade? Por que eu teria que escrever o seu relatório de trabalho? Você está louca, estagiária. Eu pedi para você fazer, é só fazer. Você nem é meu chefe. Por que tem que me dar ordens?
Tudo bem, espere um pouco. Quando o diretor Zhang voltar da reunião lá em cima. Hoje mesmo eu mando você embora. Ele tem muita influência. Consegue convencer o diretor Zhang? Ele é grande amigo do diretor Zhang. Você o ofendeu. Não vai conseguir ser efetivada. Xia xixi. Se eu fosse você, já teria ido se desculpar com ele rapidinho. Talvez ainda consiga ficar mais alguns dias. Se desculpar? Impossível. Sair da empresa? Muito menos. Meu Deus, por favor, que não seja. Ela bateu no chefe Shu e vão me chamar para arrumar a bagunça. Gordinho, vá imediatamente para a sala do departamento geral no 16º andar. Para a estagiária chamada XZKI. Promova ela. Xia xixi? Quem é essa? Algumas pessoas ainda estão aqui até agora, até que são bem persistentes. Irmã Lili, você voltou da viagem? Essa bolsa é nova? Parece ser uma edição limitada. Não tem escolha, meu namorado insistiu em me comprar. Disse que precisou fazer encomenda na loja oficial. Demorou 3 meses para chegar. Minha bolsa. Desculpa, não reparei. Você sabe quanto custa essa bolsa? É um item de luxo. Você consegue pagar se danificar ela? Irmã Lili, não fique brava com ela. Ela já vai ser mandada embora hoje. Ser demitida é o certo. Uma pobre como ela, que direito tem de entrar no grupo Shu? Espera. Você disse que eu não consigo pagar essa bolsa, tem certeza? O enchimento do losango está muito volumoso. O som do fecho é tão abafado quanto coisa de camelô. Produto de Nanyo que custa menos de 100 yuans e ainda tem coragem de se exibir? Você é uma estagiária, sabe o que é luxo? O hardware original tem fechos finos nos elos. O seu. O banho é tão fino que quase mostra o cobre. O entalhe original tem sensação de incrustação. O seu tem rebarbas. Parece que ainda falei alto demais. Réplica 100 yuans, daquelas que você compra 4 no atacado. Estou vendo coisas. Essa ainda é aquela. Estagiária que nem ousava fazer um pio? É normal a estagiária ficar louca antes de ir embora. Essa bolsa foi um presente do meu namorado. Você ousa difamar meu namorado? O que seu namorado tem a ver comigo? Precisaria difamá-lo? Você? O chefe chegou. Rápido, rápido. Trabalho. Estou falando. Xia xixi, peça desculpas. O diretor Zhang não pergunta o motivo, já me manda admitir o erro. Por acaso, você é o namorado dela? Que bobagem. O namorado da senhorita Lily é o Jian Shao do 21º andar. O braço direito do chefe Jian. O assistente Wang. Tem condições de comprar. Então é que seu namorado acha que você não merece usar coisa original. Chefe. O chefe Jian chegou. Como o senhor veio pessoalmente? Este é nosso cantinho. E o senhor viu? O assistente Wang podia ter ligado, eu ia. Zhang, você tomando café. Como derrubou no corpo todo? É que eu ouvi dizer que o senhor veio. Fiquei tão emocionado que minhas mãos tremeram. O senhor veio aqui para... Quem é Xia xixi? Sou eu, amor. Eu não. Você ficou louca? Que loucura é essa dela? Gordo, me ajuda aqui. Irmã Lili, você não acabou de dizer que ia pedir para o seu namorado me punir? Vem contar para o nosso Jiang Shao. Você. Aquela bolsa falsa de 30 yuans eu não posso pagar. Que tal? Pedir para o meu namorado? Bom, brincadeira. É tudo mal entendido. Sim, é tudo mal entendido. Xiao Xia. Não. Se você tem uma situação assim, você devia ter falado antes. Todo mundo na equipe poderia ter te ajudado mais. Eu não tenho nada. Tudo bem, vou-me lembrar bem do apoio da equipe. Vamos lá, namorado, minhas roupas estão todas molhadas. Tem uma camisa para trocar? Me empresta uma. Não é, amiga. Quem é você? Sua ancestral. Um ancestral me empurra, outro ancestral. Todos são pais vivos. Você roubou o celular da minha irmã Yui. Gordo, você perdeu peso e perdeu o cérebro também.
Só minha irmã Yui me chama de gordo. Com que direito você me chama assim? Você é Xia Yui? Não é tão burro assim. Isso não faz sentido. Eu também quero saber, troquei de corpo sem entender nada. Levei bronca a manhã toda. Roupa. Irmã, você pode xingar eles, mas não pode me xingar. Trocar de corpo é realmente absurdo, mas já aconteceu de verdade. Temos que aceitar, vou pensar em um jeito de trocar de volta. Mas antes disso, você tem que fechar a boca para mim. Claro, irmã, mas e a outra você? Cadê ela? Socorro, amiga. O presidente, ele assediou sexualmente. O presidente? Meu irmão Shu? Que barulho foi esse agora? Um porco passando. Você disse que o senhor Chu te assediou? Tenho certeza. Ele até marcou uma festa de noivado para hoje à noite. Ficou falando de uma pessoa do passado comigo. Disse que me esperou há muito tempo e agora mandou gente me vigiar. Jogou um vestido de gala para eu vestir e ir com ele. Eu vou ficar louca de verdade. Irmã, Você acha que será que todos os chefões são como nos romances? Gostam de amor forçado? escuta, eu não vou me casar com essa pessoa. Você veste a roupa e vai com ele primeiro. Depois, só atrapalha a festa, quanto mais bagunça, melhor. Se der problema, eu resolvo. Tem certeza? Certeza absoluta. Vamos Para onde? para a festa de noivado. Com aquele meu noivo a disputar pessoas. Bolo, é verdadeiro noivado? Tão apressado assim? Acabou, ele vai mesmo ficar noivo. Socorro! Já fugendo. Manda medo. Vamos ir arruinar isso. Arruinar? Como vamos arruinar? Posso simplesmente dar no pé? Tímida e acanhada. Completamente diferente da dominadora de um ano atrás. Mas lá fora dizem que ela é uma dragona. Será que ela está fingindo de propósito? Tem medo que eu te coma. Água de novo? Hoje eu e a água não nos damos, é isso? Mercúrio retrógrado não precisa ser usado assim, né? Juan, você está louca. Esta é sua futura cunhada. Eu não concordo. Irmão, qualquer uma pode casar com você, menos essa mulherzinha. Você acha que eu quero muito casar com ele? Jogar água em mim, é? Não me toque. Noivado, eu concordei? Xia Xiui. O que você está fazendo de bagunça? Hoje é o banquete de noivado das famílias Shu e Xué. Sai da frente. Ela já disse para sair da frente. Não ouviu? Você está bem? Jiang Shao. Como você está aqui? Minha namorada. Ela ficou entediada e me chamou. Namorada? Quem? Sou eu. Aquele modelo masculino, como ele está aqui, e ainda está íntimo com o gordinho. Espera. O gordinho acabou de chamá-lo de irmão Chu. Será que ele é? Aquele Xuyan que vai se casar comigo? Vocês dois. Como vocês dois podem ser namorados? Jian Shao, para me rejeitar, você consegue arrumar qualquer pessoa, é? Primeiro Xia Xiu e agora? Uma garota tão pobre. Você não é muito exigente, né? Querido, você não vai fazer nada? Querido, você não vai fazer nada? Chuvan, embora você seja irmã do meu irmão Chu. Mas sua falta de respeito eu não gosto. Agora, imediatamente. Já,
Peça desculpas à minha namorada. Xia Xi. Xi, peça desculpas. Eu me desculpar? Xuan. Peça desculpas. Irmão, Você precisa desculpar com ele. E a namorada dele. Você vai com essa FG. Mas você precisa desculpar com o anfitrião de hoje. Por causa da sua birra. A festa de noivado do seu segundo irmão e da SFK Chu acabou nesse estado. Fingindo desmaio. Xiao Yu, o que você está fazendo? Esse perfume, como ela também tem. Sou o noivo dela. Eu levo ela ao médico. Nunca ouvi o ZHU mencionar que tem um noivo. Levá-lo ao médico é melhor deixar conosco. Como irmão do causador do problema, é melhor você lidar com a bagunça. O que está esperando? Ajude. Irmão Chu, uma ajudinha. Fingindo desmaio. Quem fez isso? Eu. Ele é o Jiang Shao, é dos nossos. Ele sabe sobre a troca de almas. Pode perguntar o que quiser. você tem muitos inimigos, não é? Mais ou menos. Aquela maluca chegou e já me jogou isso. Isso é mais ou menos. A Xuan é apaixonada pelo Jiang Shao e não é correspondida. Ela sente um ciúme igualitário por toda mulher perto do Jiang Shao. Desculpe, a garota é muito obsessiva. Você sofreu. Não se preocupe. Se esse Yu fizer algo, não seja gentil. Retribua na mesma moeda. A diretora-geral Suiu, ela também é sua inimiga? Por isso ela foi grossa comigo hoje. Ela nem chega a ser inimiga. É só uma palhaça dominada pela insegurança. Chefe Chu, você não precisa assumir essa responsabilidade. Um mero ramo quadral, querendo devorar as ações da família Chu principal. Vamos dar uma lição nele. Isso vai fazer o segundo herdeiro Chu odiá-lo. Mesmo sem isso, ele já não odeia. Deixa para lá. As informações que a XZHU consegue obter são limitadas. Então vamos tentar por outro ângulo. O senhor quer dizer? Ela parece próxima dela. Vamos cavar por aí. É aqui que você mora? Meu apartamento é pequeno, mas tem tudo o que preciso. Se o chefe Jean acha ruim, pode conversar com o RH para aumentar um pouco meu salário. Não vou mais tentar mudar meu destino com misticismo. Se o diretor estiver disposto a dar uma ajuda e abençoar este pobre trabalhador, então você será meu Deus da riqueza. Fácil, fácil. Mas só depois que você for efetivado. Falando em misticismo, não seria por causa do seu grande ritual místico que trocamos de corpo, né? Se eu tivesse esse poder, trocaria de corpo com o chefe Chu direto. E viveria uma vida relaxada. Por que trocar com você? Isso não faz sentido. Minha irmã e o herdeira da família Xia, ela também vive relaxada. Se é para relaxar, por que trabalhar? Qual o sentido? Penso que estou entediada. Agora, pegue suas coisas essenciais. O resto fica aqui. Vamos. Para onde? Para viver a vida relaxada que você quer. Estou sonhando. Sonho realizado. Pare de ficar parado, vamos pagar. Você vai comprar para mim também? Fique tranquilo, não precisa ser educado com ela. Ela não se priva de nada. Vá. O que ela está fazendo aqui? Este sapato é o modelo da nossa coleção desta temporada. É o único em toda a região leste. Xia Xixi. Não é aquela estagiária que carrega materiais e faz recados? O quê? Vocês se conhecem bem? É minha ex-namorada, a quem eu mencionei antes. Xia Xixi. Este não é um lugar para você. É só uma loja de luxo, porque não poderia vir? Os gastos aqui são de milhões. Uma estagiária sem um centavo como você não pode pagar. Aconselho você a não ser vaidosa. Querida, você está errada. Ela veio aqui só para pegar um tio rico e ganhar um dinheirinho, né? O quê? A vida está difícil, então todo mundo parece ser do mesmo tipo? Xia Xixi. Como você fala com minha namorada? Ela só está tentando te avisar, para você não cair no caminho errado. Um homem que vive às custas dos outros, cara de pau. E muito fraco. Você. Embrulhe para mim. Espera aí. Eu quero esse par de sapatos.
A ordem de chegada, você não tem educação? Você quer falar comigo sobre ordem de chegada? Hoje você não vai comprar esse par de sapatos de jeito nenhum. Entendeu? Senhorita Ai. Idiota, como deixa qualquer um entrar na loja? A alta costura só é vendida para VIPs nobres. A senhorita Ai gasta mais de 1 milhão por ano aqui. Rápido, não deixe que esse par de sapatos. Desculpa aí. Não importa se é um homem. Ou um sapato, se eu quiser. Não tem nada que eu não consiga pegar. Fique tranquilo, chefe Shu. Eu vou encontrar uma chance para ensinar ela que uma pessoa tem que ser humilde. Um homem que já foi jogado no lixo, você trata como um tesouro. Leva logo. E quanto a esse par de sapatos, você realmente não consegue levar ele. Eu não só quero esse par de sapatos, sua marca toda. Eu vou levar todos os modelos novos de alta costura desse ano. Esse é o cartão VIC da marca, que existem apenas 4 no mundo todo. Impossível, isso definitivamente é falso. Os titulares do cartão VIC da marca têm registro de nome, não é? Se você não acredita, vá verificar. Se o dono desse cartão tem sobrenome Xia ou não. Realmente é a senhorita Xia. Tudo bem, mesmo que você tenha direito de comprar alta costura, mas... Você sabe quanto custa toda a alta costura dessa estação, não sabe? Só essa peça de alta costura já vale 6 milhões, você está mentindo. Você vai pensar, né? Então vê se eu tenho dinheiro para comprar ou não. Xia ZHU. Ela chegou. O cartão. Passa conta. Senhorita da família Xia, eu sou a melhor vendedora da loja e também a subgerente. É um prazer atendê-la. Não precisa. Todos os meus gastos de hoje vão ser contados no nome dela. Ligia Xia, você não disse que sua ex-namorada é uma garota pobre. Xixi, eu não sabia que você gostava dessas coisas antes. Nunca vi você usando isso antes. É por sua causa. Você não merece. Você. Quem você pensa que é? Calha a boca. Inspetor-chefe Jian, como você está aqui? Eu? Estou acompanhando minha namorada estagiária. Xia Xixi, está comprando? Estagiária, namorada. Que ousadia é essa? Chefe Shu, as informações sobre Xia Xixi foram encontradas. Ela é da cidade, vem de uma família comum, é recém-formada na Universidade de Gon. Depois de se formar, entrou no departamento geral da família Shu para estagiar através do recrutamento universitário. Seu passado é limpo, currículo comum e seu círculo social é muito pequeno. Ela não tem contato com pessoas da alta sociedade. Não tem nenhuma intersecção. Mas ela é muito íntima de XZHIU, não é? Isso também é o meu erro, mas realmente não consigo encontrar nada. Nenhuma interseção dela foi encontrada. Mas ontem à noite, Xia Xixi realmente está morando na mansão Jigbin. E ainda entra e sai junto com a senhorita da família Xia. Não tem nenhuma intersecção. Mas ela tem o cartão VIC de XZHIU. E ainda pode usar o cartão Black de XZHIU, vocês duas. Isso é interessante. Não é à toa que as duas têm o mesmo perfume. Certo. O mais engraçado é que o diretor-chefe Jian disse que Xia Xixi é sua namorada. Mas eu também descobri que antes, vocês dois, não têm nenhum rastro de contato. Jian Shao pode só estar brincando. Mas também pode ser amor à primeira vista. Está tudo bem, pode sair. Espera. Tem uma feira de avaliação de antiguidades hoje à noite, não é? Sim, o Clube LAN enviou 7 convites até ontem. Mas todos foram recusados por você. Avise que eu vou participar hoje à noite. Certo. Além disso, avise XZHIU para ir comigo. Sim, senhor. Irmã, o que realmente está acontecendo entre você e o chefe Shu? Ontem a coisa ficou tão feia, mas hoje... Ele ainda pediu especificamente que eu vá com ele para essa tal feira de avaliação de antiguidades. Você acha que com essa insistência toda... Será que ele quer uma oportunidade para exibir seu dinheiro? Tem uma possibilidade, porque você se formou na Universidade de Birmingham. No curso de Administração de Artigos de Luxo. O quê? Existe realmente um curso desses no mundo? Porque gastar dinheiro também é uma habilidade, querida. Mas o problema é que eu não sei nada sobre isso. Essa coisa de arte realmente não é para qualquer um. Isso aqui é o que mesmo? Chefe Shu. A senhorita Xia é uma especialista em artigos de luxo, formada em uma universidade de prestígio. Não sei. Será que vale a pena eu comprar essa pintura? Chefe Shu realmente quer ouvir minha opinião? Claro. Bom, na minha opinião, o peso da história e o tempo que não se repete são os verdadeiros artigos de luxo mais caros. Se o chefe Shu realmente quer comprar uma pintura melhor,
Escolher nossa própria pintura tradicional chinesa, a arte dos nossos ancestrais. Não tem como comparar com essas coisas de jardim de infância. Mãe do céu, preciso aguentar. Não pode ser. Essa pintura é uma obra da Sra. Xia. E ela despreza assim. Será que ela sofreu nas mãos dessa madrasta na família Xia? Senhoras e senhores, o primeiro lote do leilão de hoje é uma joia da era vitoriana, com técnica de incrustação de fios de ouro. Sua pedra principal é um rubi não tratado, de 8 quilates, da Minamon HSU, em Mianmar. Um rubi. Nem com dinheiro se consegue comprar fácil. Senhorita Xia, dê uma orientação para nós. Qual seria um preço adequado? Irmão, se quer comprar joias, não devia me perguntar? Uma inútil que só sabe comer, beber e se divertir, eu. Devo ser incapaz de entender uma peça tão valiosa, não é? Xuan. A senhorita Xia é formada pela Universidade de Birmingham. Especialista em artigos de luxo, uma aluna brilhante. Você está sendo muito rude. Ah, é? Então pergunta à senhorita Xia, essa joia. Vale a pena para a nossa família Xu investir? Essa joia. Não recomendo a compra. Xia Xiui. Esse seu título de especialista em artigos de luxo deve ter sido comprado com dinheiro, né? Eu. Um rubi sangue de pombo tão raro e puro. E você não recomenda a compra? Você entende alguma coisa de artigos de luxo? O quê? Isso é um rubi sangue de pombo. A pureza é alta demais, o tamanho é grande demais. Quem ousaria pensar que era um sangue de pombo? A senhorita Xu tem mesmo bom gosto. Uma senhorita Xia que nem reconhece um rubi sangue de pombo. Não tem qualificação para entrar na nossa família Xu. A qualificação dela para entrar na família Xu não tem nada a ver com conhecimento de luxo. Nem uma pontinha de relação. Quanto à senhorita Xia, o motivo de não recomendar a compra desta joia. Tenho certeza que ela tem a sua razão. Vai estragá-la. Primeiro, não tenho qualquer outra intenção em relação à família Xu. Segundo, esta joia realmente não é adequada para a coleção. Na era vitoriana, eram populares as joias de luto. Usavam pedras preciosas para selar cabelos dos falecidos em homenagem. Esta joia, com ouro entalhado em forma de lágrima, é uma característica típica de joia de luto. Então, mesmo sendo rubi sangue de pombo, família Xu, vai colecionar azar? Azar. Felizmente, a família Xia também tem convite para Kulan. Estas são as 4 joias que aparecerão no leilão de avaliação desta noite. Escrevi o conteúdo da avaliação para você de cor. Você é boa, tudo bem? O que está se exibindo? Alguns usam joias para lamentar os mortos. Outros usam joias para selar velhos sentimentos. Senhorita Xia, que tal? Me ajudar a avaliar esta pulseira. A senhorita Xia acha que esta pulseira vale quanto? Droga, essa pergunta está fora do programa. E agora? Consegue-me dar conselhos sobre joias vitorianas? Mas sobre esta não pode. Porque ela não fala. Será que sobre o nosso passado? Ela não quer falar. O valor das joias sempre varia de pessoa para pessoa. Quem não tem história só vê o material e o design. Quem tem história, usa joias para carregar sentimentos. O Bosco sempre usa esta pulseira de flores brancas. Imagino que seu valor não está no preço, mas na história que ela carrega. Peço desculpas, mas não posso definir o valor de algo que carrega uma história. A senhorita Xia realmente entende. Esta pulseira, para mim, é realmente importante e carrega uma história. Só não sei se os sentimentos nessa história a senhorita Xia consegue interpretar. Irmão, você está doente? Eu não sou adivinho. Como vou saber que história tem sua pulseira? A história de cada pessoa é diferente. Eu não sou você.
Como posso saber a sua história? Mas eu tenho uma pulseira preta com flores igual. O que ela carrega dentro é o meu gosto. Quanto gosto? É tipo, não consigo largar, não posso perder. Senão eu também não teria comprado. Que? Comprou. Sim, comprei. Chefe Shu, consegue se controlar um pouco? Se continuar assim, eu vou mesmo chamar a polícia. Sobrinha Shiui, que bom que você está aqui. Hoje, eu trouxe um pedaço de jade. Queria que o Salão Wan leiloasse para mim, mas eles não ousaram aceitar. Você também entende de apreciação de tesouros? Que tal ajudar a conversar com a pessoa responsável do Salão Wan para mim? Acabou, estou ferrada. Essa pergunta não só está fora do programa, como é fatal. Mas tio, eu tenho coisas para fazer hoje, preciso. Ainda tenho que acompanhar o chefe Shu. A Yan também é da nossa turma. Que tal irmos juntos? Certo? Vamos. O próprio Zhang Fei vai convidar. Não ir também não é apropriado. Vamos, eu vou com você. O que faço? O que faço? Vou ser desmascarada. O que você tem? Eu estou com dor de barriga. Sobrinha Shiui, o que foi? Estou com dor de barriga. Zhang Fei, desculpe, vou levá-la ao hospital primeiro. Pelas falhas de educação, eu pessoalmente irei à sua casa me desculpar depois. Está bem. Não tenha medo, já contratei o melhor hospital de Beizhou para você. Também chamei especialistas com urgência, chegaremos em 5 minutos. Com certeza não vou deixar nada acontecer com você. Xu Jiang, mais rápido. Sim. Eu só queria fugir, não estou realmente doente. Se chegarmos ao hospital, vou ser desmascarada na hora. Chefe Shu, acho que não estou mais com tanta dor como antes. Talvez não precise ir ao hospital se eu descansar um pouco. Não pode. Coisas do corpo não podem ser negligenciadas. Fique tranquila, eu arrumei tudo. XZHIU. Você realmente não confia em mim? Eu só queria fazer uma ligação. A doença deixa a pessoa frágil. Neste momento, ela pensou na família. É justo. Alô? Xixi. Estou doente. De repente minha barriga dói muito. O chefe Shu está me levando a caminho do hospital Beizhou. Ele disse que chamou especialistas. Enfim, chegaremos logo. Venha me salvar. Digo me fazer companhia. Nesse momento, a primeira pessoa que ela quer contatar é XZHI. O que houve? Meu caso com XZHI vai ser descoberto. Chefe Shu, não se preocupe demais. Os melhores especialistas de Pequim estão aqui. A senhorita Xia vai ficar bem. Já se passaram 20 minutos, sem notícias. Não. Preciso saber como ela está. Chefe Shu, os especialistas estão em consulta. Vamos esperar mais um pouco. O que você disse? O diretor do hospital Beizhou é tio de Jian Shao. Eu também acabei de descobrir. Felizmente, assim temos chance de virar o jogo. Se não, acabou. E aí? Ok. Sem cirurgia, sem injeção, só que você precisa tomar glicose. Tudo bem. Já fizemos a avaliação da consulta. Embora tenha tido apendicite aguda, não é grave. Não precisa de cirurgia, só soro anti-inflamatório para recuperar. Certo. Ótimo. Mas use os melhores medicamentos, importados e originais. Chefe Shu, obrigada por trazer Zirayu ao hospital. Vou ficar com ela, pode ficar tranquilo. Está tarde, que tal você ir embora? Senhorita Xia.
Podemos conversar em particular. Chefe Shu, o que quer comigo? Estou curioso. Qual sua relação com X e HIU? Somos melhores amigas, muito próximas. Do tipo que não tem segredos. Realmente são idênticos. Este mesmo aroma ela também tem. Então, você pode me dizer sobre a situação emocional dela? Você quer dizer? Relacionamentos, por exemplo, se ela é solteira. Por quem ela se apaixonou. Com quem teve um passado amoroso, coisas assim. Essas são questões privadas da ZHU. Bocho perguntar sobre isso não é apropriado, né? Eu quero curtas ruas e a ZHIU, então. Acho que preciso saber um pouco. Ouvi a ZHU dizer que a aliança entre as famílias Xia e Shu foi discutida no mês passado. Só no mês passado, para uma união poderosa. Bocho Curtaju a ZHU. Também é pelos interesses das duas famílias, né? Então é por isso que está cumprindo noivado. Meu interesse por ela não tem nada a ver com interesses. Se não é por interesses, então é por quê? Pelo que sei, vocês nem. Tiveram muito contato, certo? Você acredita em amor à primeira vista? Na verdade, foi amor após uma noite. Esse modelo falso é bem romântico, hein? Então, já que você é amiga íntima dela, pode-me dizer o que fazer para agradar ela? Alguém tão bonito assim dá até pena. Melhor deixar uma lembrança para ambos. Senhorita Xia, por que você está me olhando assim? Eu queria dizer. Não sei se o boss Shu já ouviu falar. A ZHU é a famosa dragão fêmea do norte. A dele disse. O lado que vemos é o que os outros querem. Essa imagem de dragão fêmea deve ser algo que ela criou de propósito, né? Exato. Só com uma casca violenta ela pode se proteger. A situação da família Xia é complicada. A senhora Xia favorece a filha adotiva SU. O boss Xia. Também só a vê como uma ferramenta para alianças. Para não ser uma ferramenta de aliança, ela teve que virar a mesa várias vezes. E assumir a má fama. A culpa é minha. Se eu tivesse encontrado ela mais cedo, ela não teria sofrido tanto. Ele me procurou. Mas felizmente já a encontrei. De agora em diante, vou protegê-la bem. Ela não precisa mais ser dragão fêmea. Realmente não preciso mais ser dragão fêmea, mas agora. Eu tenho que ser Xia ZHI ZHI. Se ela está interessada em ZHU, é o mesmo que estar interessada. Na Xia ZHI ZHI que está no meu corpo. E se não está uma bagunça completa? O chefe Shu está disposto a proteger ZHU. Eu agradeço você em nome dela. Mas desculpa, não posso te contar. Como conquistá-la? Claro. Também não vou contar a ZHU que você gosta dela. Até mais. Eu ainda tenho que aconselhar o chefe Shu a não tentar conquistá-la nesse período. Por quê? Porque o casamento de ZHU está cheio das artimanhas da família Xia contra ela. Antes de recuperar as ações que pertencem a ela, ela não vai se casar facilmente. Mesmo você não pode parar a sua determinação de lutar. Lutar. Xia ZHI ZHI. Você sabe o que está dizendo. Ela sofre bullying na família Xia. E você ainda me aconselha a não conquistá-la, para eu ficar de braços cruzados. Xia ZHI ZHI, você é tão fria que não merece ser a amiga dela.
Chefe Shu, houve um problema de produção na filial de Nanshin. Precisa do suporte dos especialistas da matriz, o assunto é urgente. Eu já enviei o pedido de aprovação, ainda precisa da sua autorização pela linha interna. Entendi. O projeto da filial de Nanshin tem uma ligação muito próxima com o grupo Xiamei. Você é filha adotiva da família Xia, então vai você mesmo até lá. A propósito, leva aquela estagiária do departamento de administração. XZHI também. Estagiária, chefe Shu, não entendi muito bem. Por que tem que levar uma estagiária? Não pergunto o que não deve. Não dá. Eu ainda tenho que arrumar um jeito de trocar de corpo de volta. Senão, eu vou ter que viajar a trabalho imediatamente. Xuyan, você está me exilando mais rápido do que isso. Você deve ter sofrido muito, não é? Você há um ano atrás. Deve ter bebido muito para lidar com o casamento arranjado. Agora, para não ficar sob o controle deles, mesmo que nos reencontramos, você me rejeita por toda parte. Fique tranquila. Não vou mais te deixar sozinha. É tão estranha esse noivado do tirano. Não era sem sentimentos? Deus me ajude. Deixe ele me libertar. Assistente Shu. O que você me trouxe aqui para fazer? Senhorita Xia, alguém quer te dar uma surpresa. Por favor. Não preciso pensar para saber que é o chefe Shu. Espero que a surpresa dele não seja um susto. Olá? Tem alguém? Caramba! Vestido assim, o que o chefe Shu está planejando? Precisa de um garotinho para te salvar. Então, isso é Para comprar modelos masculinos para você. pervertido. XZHIU. Fugir não é uma boa escolha. Chega! Já te aguentei por muito tempo. Não pense que por causa do noivado entre as famílias Shu e Xia. Você pode me perturbar sem parar. E ainda me humilhar com dinheiro. Vou te dizer mais uma vez, eu não pretendo me casar com você. Se você me assediar sexualmente de novo, eu vou chamar a polícia. Eu te assediei. XZHIU. Há um ano, quando você me dormiu, porque não falou em sério. Quando você enfiou um maço de dólares no meu peito. Isso não foi humilhação. Agora você finge ser boba e ainda ameaça chamar a polícia. Tudo bem. Ligue. O que você disse? Eu te dormi? Há um ano. De quem é essa pulseira? Quer ver as letras gravadas nela? ZYZHIU. Então, minha pulseira de flor preta. Está bem com você? Esta eu preciso recuperar. Meu Deus! Então vocês dois dormiram há um ano. XZHIU, há um ano você me dormiu. E desapareceu sem dizer nada. Passei o ano todo procurando. Agora, quero uma explicação sua. O que você quer que eu diga? O que você quer que eu faça?
Agora eu sou a Xia Xixi. Não sou sua Xia Xiui. Você quer que eu conte sobre a troca de corpos? Mas a Xiui insistiu muito. Não importa o que aconteça, o segredo da troca não pode ser revelado. Fala. Pare de fingir. Hoje, você tem que me dar uma explicação. Chefe Shu, talvez hoje eu não consiga te dar uma resposta. Por quê? Porque eu perdi a memória. Tudo que você disse, eu não me lembro de nada. O quê? Perdeu a memória. Há um ano, eu bati a cabeça. Essas coisas que você está falando. Eu não tenho a menor lembrança. Se você não está mentindo. Então, eu esqueci tudo. Foi grave. Agora já estou bem, chefe Shu. Você pode me soltar? Chefe Shu, eu preciso ficar sozinha para me acalmar. Preciso digerir todas essas informações que você me deu hoje. Então, você pode me deixar ir? Eu te levo de volta. Não precisa, o assistente Shu pode me levar. Espera. Minha pulseira de flores negras está com você. Então, você tem que me devolver a sua pulseira de flores brancas. O símbolo do nosso amor. Mesmo que você me desse, eu não teria coragem de aceitar. Já são 7 dias, ainda não conseguiram consertar? Muitas peças desta linha de produção não são vendidas separadamente. Só podemos procurar máquinas velhas do mesmo lote e desmontá-las para pegar as peças de reposição. Procurar uma agulha num palheiro, nem em 7 dias, nem em um mês, é possível ter progresso. Absolutamente não. Os chips da transação entre o grupo Shu e o grupo Xia vêm todos desta linha de produção. Não podemos nos atrasar. Xia Xixi. O chefe nomeou você pessoalmente para o grupo de especialistas. Agora que estou com dificuldades. Você tem que participar, dizer algo. Se não me engano, você se formou em controle numérico, não foi? Ficar aí parado o dia todo é apropriado? Eu até queria participar, mas sou de humanas. Dando conselhos para engenharia e equipamentos na linha de produção. Quem sabe o que é aquilo? Xia Xixi, estou falando com você. Sou apenas estagiário. Para resolver problemas, procuro um especialista. Procure-me. O problema agora não é a técnica de manutenção. Diretora Sil, tenho um problema urgente em casa, preciso de licença. Não, vou te dizer. Se o problema da linha de produção não for resolvido em um dia, ficaremos aqui o dia todo, ninguém sai. Não, se não consertar, não pode trocar por um novo. Trocar por novo. Trocar por uma nova linha de produção. Xia Xixi, você está brincando comigo? Os equipamentos que esta linha de produção abrange. Instrumentos somam mais de 100 milhões no total. Acha que é trocar lâmpada? Diz e troca. Consegue contatar o fabricante? Se houver estoque, pode ser trocado imediatamente? Se puder aprovar a troca, leva 10 dias. Será que a senhorita Xia consegue contatar a matriz e aprovar a troca? A senhorita Xia foi hospitalizada uma vez no ano por alergia alimentar. E depois não teve registros médicos. Também não ouvi dizer que ela sofreu algum acidente. XZHIU não tem motivo para mentir para mim. Se ela disse que aconteceu, então aconteceu. Deve estar relacionado com a família Xia. Provavelmente a família Xia negociou e eliminou o impacto. Então, devemos continuar investigando? A família Xia escondeu de propósito, se der errado. Vai trazer problemas para ela. Assim. Muda a direção. Foque e organize todos os relatórios financeiros das indústrias da família Xia no último ano. Preciso saber qual é a dificuldade dela. Entendido. Mais alguma coisa? É o seguinte, os equipamentos da nossa subsidiária tiveram problemas. Não foi o diretor Su que liderou a equipe de especialistas para resolver? Agora, o problema da linha de produção foi resolvido.
E as pessoas voltaram para a empresa, mas a solução foi trocar por uma nova linha de produção. Trocou. Quando foi o processo de aprovação? Como não sabia disso? Não teve processo de aprovação, porque não fomos nós que pagamos. Se não fomos nós, então quem foi? Xia Xixi. O quê? Aquela estagiária. Vocês ouviram falar? A Xia Xixi tirou dinheiro do próprio bolso para trocar uma linha de produção da subsidiária. Não me faça rir. Essa linha de produção custa centenas de milhões, mesmo que ela e o chefe Jean sejam namorados. Não teriam esse dinheiro. Não dá para saber. Eu tenho uma fofoca. A Amy, da gerência geral. Vocês conhecem, né? Ela estava seguindo o diretor Su em pleno auge. E de repente foi transferida para aquela ilha desolada em caráter permanente. Sabem por quê? Será que ofendeu algum figurão? Não foi um figurão, foi que ela ofendeu uma estagiária da nossa empresa. Não seria a Xia Xixi, né? Com certeza. Dizem que essa estagiária ainda tem um cartão Black. Alô? Ah, Xixi. Precisa de algo? Pedir licença? É só chegar um pouco atrasada, tá liberado. A gente é quase família, sem cerimônia. Chefe Chu. A XZHI pediu licença para onde? Um ano atrás, você não queria ser uma peça no jogo. Casamento arranjado pela família, repatriada e manipulada. Então se permitiu uma noite de loucura. Só que o garoto de programa que você chamou era o Shuyan. Se essa história eu juraria que você é romancista. A vida é mais absurda que a ficção. Além do mais, nós ainda trocamos de corpo. Mas, mana, você podia pelo menos me contar isso. Sabe como é assustador? O chefe que me assediava me acusar de abandoná-lo? Você tá me fazendo de otária? Principalmente porque antes de ir trabalhar na Jucorp, ninguém falou sobre casamento arranjado. O presidente da Jucorp era aquele garoto do programa. Além disso, esse tipo de coisa não é fácil de comentar. Verdade. Mas vocês dois já chegaram a esse ponto. Vai recusar o casamento arranjado? Recuso. Com certeza recuso. Primeiro, pela nossa situação atual. Segundo, só pelo fato do casamento me fazer perder ações, esse casamento absolutamente não pode casar. Espera, mana, pode explicar de um jeito mais fácil de entender? Eu realmente não entendi por que casar. Vai fazer eu perder as ações? Falando de um jeito simples, antes do meu aniversário. Se eu me casar, as ações que meu avô deixou para mim vão ser doadas para o filho da minha madrasta. Isso não pode, nenhum homem, por mais bonito que seja, pode atrapalhar a riqueza. Tirar dinheiro do bolso dos outros é ser ladrão. Realmente, nas famílias ricas sempre tem muita intriga. Eles realmente são um bando de ladrões sem laços de sangue. Na verdade, eu já li o testamento do meu avô faz tempo. Eles planejam minhas ações com cuidado, eu finjo ser boba. Arruino minha própria reputação para não conseguir me casar. Daqui a 3 meses, quando as regras do testamento entrarem em vigor, eles não vão poder fazer nada comigo. Mas fica tranquila, eu vou te ajudar a lutar até o fim. E recuperar o que é seu. Só por essa sua fala, já valeu a pena eu ter gastado 100 milhões para voltar e ver. Quanto? Chefe Chu, esse dinheiro foi a Xia Xixi que gastou por vontade própria. Por que você precisa tanto perguntar para ela? Uma estagiária sem background. De onde vem tanto dinheiro? Eu não tenho interesse no casamento arranjado com a família Chu, mas minha madrasta está desesperada. Ela marcou um jantar com a família Chu para a semana que vem, querendo fechar o casamento. Se eu não voltar logo, como você vai lidar com eles? Mas, mana, foram 100 milhões. Eu não ganharia tanto dinheiro na minha vida toda. Se você fosse homem, seria perfeito. Eu faria de tudo para te conquistar e então, de 1000 maneiras, me casar com você. Nem precisas casar comigo, eu ainda te amaria. É o nosso destino. Eu não quero homem nenhum nessa vida, só quero você. Você é realmente maravilhosa. Fica tranquila, vou-te mimar a vida toda. Só que agora tem 2 coisas muito importantes. A primeira é te levar para participar de um treinamento na área de restaurantes. A outra coisa é pensar num jeito de a gente trocar de volta. Sem problema, o que você quiser fazer eu topo.
Não é à toa que ela conseguiu usar o cartão da Xia Jiwei. E ainda conseguiu mandar a Jiwei para lá e para cá. Afinal elas são. Não pode ser. Será que a gente entendeu errado? Entendeu errado. Foram 100 milhões. Diz-me, que tipo de melhor amiga gasta dinheiro assim? É verdade. Não. Tem de fazer alguma coisa. Para a pôr de volta no bom caminho. Para voltar a apaixonar-se por homens, por mim. Não pode ser. Disseste que me davas tempo para me acalmar. Apenas passaram uns dias, como é que... Chefe Shu. Isto é... Foi preparado especialmente para si. Espero que a senhorita Xia me faça a honra de jantar comigo esta noite. Bem, as flores aceito, mas o jantar não, eu... Tenho um compromisso esta noite. Ah, sério? Meu Deus, os meus ouvidos estão a falhar? O que é que eu vi? Ela recusou o convite para jantar do chefe Shu? A famosa dragão fêmea da família Xia, força bruta sem cérebro. Um deserto de inteligência emocional. Esta noite. A senhorita Xia não pode adiar por minha causa. Não posso, porque já tinha combinado com a minha amiga. Está bem. Então, convido ao outro dia. Convidou-me para jantar, recusei. Rosas, jasmim. Amar sem deixar. Em vez de ser um CEO decente, anda a fazer de modelo masculino. Chefe Shu, o que gostaria de comer? O mesmo que aquela mesa. Deixa comigo. Reparem. A família Xia era originalmente uma família de literatos. Só que na geração do meu pai, isso foi-se. Mas o meu avô, quando era vivo, dava muita importância às regras e era extremamente exigente. Por isso, posso não gostar deles, mas tenho de ter etiqueta. Senhores, este é o vosso menu de casal Amor Eterno. Bom apetite! O que é isto? Menu de casal Tesouro do Amor. Isto é de loucos. Bebe o vinho aos goles, não bebas muito de uma vez. Percebido. Tesouro do amor. Elas as duas. Vi alguns dramas sobre troca de almas, e neles
Basicamente, há duas condições. Uma é o tempo. Fenômenos celestes. No dia em que trocamos, estava um céu limpo. Não há nenhum fenômeno celestial especial. Então o outro é. Kiss sem exceção. Elas. O que elas vão fazer? Embora isso soe meio absurdo. Mas para trocar de corpo. Só podemos fazer isso. Vamos tentar. É um pouco estranho. Por favor, use um pouco de imaginação. Você não está me beijando. É você mesma. Tudo bem. Realmente não funcionou. Bem, só tentando para saber que não funciona. Não pode comer. Você é alérgica à manga. Mas eu adoro comer. Só uma mordida, uma mordidinha. Não pode comer. Uma mordidinha, só uma. Não pode comer. Chefe Shu, o que você está fazendo aqui? Eu vim para agradecer por dar à empresa uma linha de produção assim. Problemas precisam ser resolvidos. Se não consertar, troca por um novo. O problema é como você gastou 100 milhões assim. Fui eu quem mandei ela comprar. Qualquer problema que possa ser resolvido com dinheiro. Não é um problema. Olha, Chefe Shu, nós temos coisas para fazer. Precisamos ir, fica à vontade. Não dá. Eu preciso trazê-la de volta. Você está acabado. O chefe Shu está te seguindo assim. Ele com certeza vai te conquistar. Agora é para me conquistar? É você. Irmã, me ajuda. Irmã. O que aconteceu? Chefe Shu, salve ela. Ela foi atingida. Tem um hospital perto. Eu levo ela primeiro. Você e o Shu Jiang liguem para a polícia. E o chefe Shu? Familiar, preencha rápido o formulário de informações. Não sou familiar dela. Precisa do número do RG também. Chefe Shu. Como está a Xia Zixi? Ela está bem? Ela já foi internada. Mas a situação ainda não está clara. A enfermeira pediu para preencher o formulário, mas não sei as informações dela. Eu preencho. Esta é a minha pulseira. Como é que ela foi parar à mala da XZHI? Obrigada aos deuses por protegerem a minha irmã. Por favor, só tive uma lesão nos tecidos moles. Não faças cara de que estou com uma doença terminal, está bem? Não digas disparates. Sabes o quão preocupado fiquei quando desmaiaste? Fiquei tão preocupado contigo, estava desesperado. Só fiquei em choque com o impacto, mas felizmente estavas por perto. Estou aqui, mas de que serve? Não te consigo carregar. Foi o Shuyan que te levou ao hospital para os primeiros socorros. Foi também ele que me ligou para vir ao hospital. Para cuidar da minha namorada. Irmã, fizeste alguma coisa terrível?
O irmão Shu, nas entrelinhas, estava a referir-se a mim. A referir-se a quê? A dizer para proteger bem a namorada. Para lhe dar toda a segurança. Para não deixar a minha namorada depender demasiado dos outros. E afetar a vida dos outros. Irmã, a quem é que afetaste? A resposta não está à tua frente? Estava a pensar, se hoje tivesse acontecido algo de grave. Seria ela que desaparecia. Ou eras tu que desaparecias? Não é bem uma questão de quem desaparece. Se realmente não conseguíssemos voltar ao normal, eu seria XZHI para o resto da vida. Então, o Shu Yan e eu nunca mais teríamos hipótese. Onde está a minha mala? Está comigo. Onde está a minha pulseira? Esta mala antes de mandarem. Esteve sempre com o Xuyan. Shu Jiang, trata disto. Quero encontrar-me sós com XZHI. Está bem, boss Shu. O boss Shu pediu-me para vir aqui sozinha, discretamente. Há algum problema? Menina Xia, explique-se, por favor. O que há para explicar? A ZHU é desleixada. Só estou a ajudar a guardar. Poupa-me essas mentiras. Já sei. Achas que não percebo? Ela ainda diz que se magoou e perdeu a memória. Se esqueceu do passado. Mas é só por causa de vocês as duas. Então digam, quando é que vocês as duas começaram? Achamos que não nos descobriram. Ele não está aqui para me enganar, né? Se não vai falar, então eu falo por você. Desde o dia em que você começou a trabalhar no Grupo Shu. Isso mesmo. Você realmente sabe? Antes disso, vocês dois não tinham nenhuma ligação. E depois daquele dia, ficaram íntimos. Então, o começo de vocês deve ter sido naquele dia. E o motivo deve ter sido a pane no elevador. Impressionante. Não imaginei que você fosse tão observador. Vocês deviam ter terminado essa relação antes. Eu também queria, mas... não consigo. Já tentei vários jeitos. Nada funcionou. Eu e ela ainda estamos presos nisso. Elas tentaram. Será que a XZHI gastou o dinheiro dela à toa? Para fazer a ZHIU se afastar dela. Mas isso não faz sentido. Antes, a ZHIU gostava de homens. Como de repente. Por que está me encarando assim? Estou pensando. O que a SRTA Xia tem de tão especial? Para deixar as pessoas tão encantadas. A ponto de não conseguirem se controlar. Falando em não se controlar. A paixão do chefe Shu realmente superou minhas expectativas. Permita-me perguntar: você ainda não consegue esquecer? Chefe Shu. Seu café. Diretor SU, o chefe Shu permitiu que você entrasse? Chefe Shu, você e essa estagiária. Quem deixou você entrar? Saia. Porque meu coração está batendo tão rápido. Porque aquele olhar dela me fez ver a XZHIU. Ainda não consegue esquecer? Por quê? Porque sinto isso pela XZHI. É por causa do mesmo perfume. Não. É o olhar. Eu sou mesmo um canalha. Então, meu irmão Shu sabe? Ele acabou de descobrir. Mas, assim, ele não vai amar a pessoa errada. É bom. Amar a pessoa errada. Minha irmã Yui, ela fez o irmão Shu. Quando você tem suas próprias coisas, como eu me lembro. O objetivo de alguém vir para a Shu era estragar o casamento. Existe a possibilidade de que, neste exato momento, eu ainda queira estragar o casamento?
Sou bonito, rico, cobiçado por todas as mulheres da empresa. O irmão Shu, mas vou perder para as ações da família Xia. Que triste. Ter seu próprio dinheiro é o que dá força. ZHZH não ia só deixar no arquivo TIR? E essa pessoa? Xia ZHIU, entre para me ver. Entre. Chefe Shu. Como é você? Onde está Xia ZHIU? Chefe Shu, eu ia justamente lhe informar. O velho senhor chegou de repente. A senhorita Xia já desceu para recebê-lo. Futuro parente, fique tranquilo. O casamento do meu neto Ayan com sua filha. Eu vou garantir que aconteça. Velho senhor, com essa palavra fico aliviado. O senhor sabe. Aquela garota Shiwi, eu a estraguei. É a mesma coisa. Meu neto também não me dá sossego. É minha filha, ela ao menos soube descer para nos receber. Muito bom, muito bom. Bonita e educada, muito bem. Presidente. Eu sou a nova secretária do chefe Shu, Xia Xiui. Por aqui, por favor. Vamos, Zenyi. Chefe Zen. Por aqui, por favor. Sua maldita, você fez de propósito para me deixar em uma situação embaraçosa na frente dos outros, não foi? Peço desculpas, o senhor teve que ver isso. Sim, sim. Jovens são teimosos e travessos. Pessoal, eu vi o presidente. E o chefe Xia do grupo Xia Mei. Vindo para a empresa. Todos em seus postos, sem falhas. Porque meu pai veio? Xiao Xia. O que você acha do Ayan? O presidente está perguntando sobre o chefe Shu? Ele é ótimo, bonito, elegante e um profissional de elite. Super incrível. O velho senhor é engraçado, pedindo uma boa avaliação no primeiro encontro. Como subordinada, eu ousaria dizer algo negativo. Parece que você tem uma boa impressão do chefe Shu. Chefe Zen está brincando. Meu elogio ao nosso chefe é sincero. Se acham que é bom, então por que estão hesitando? Vocês dois. Apressem-se e casem-se. Quem é você? Como assim já está pressionando pelo casamento? Não é da sua conta. Zenye, você está errado nisso. Sobre pressionar pelo casamento. Não se deve pressionar primeiro a mulher, deve-se pressionar o homem. Tem que pressionar meu neto. Chefe Shu. O presidente e o chefe Zen já foram recebidos para você. Tenho algo a fazer, então vou. Xia Xiui. Chega, estou te avisando. O casamento entre você e Ayan. Eu e o velho Shu decidimos. Hoje, ficarão noivos. Você, hein? Tio Xia. Vamos conversar direito. Aqui é a empresa. Shuyan acabou de chamá-lo de quê? Tio. Xia. Netinho. Vovô, porque você veio primeiro. Se fosse vir, poderia ter me avisado. Avisar. Se eu avisasse, será que te veria? E minha futura nora? O que fazer? A irmã Xiui disse que não importa o quê. Ela não pode aceitar este casamento. Então agora, preciso ajudá-la a se opor. Sobre o casamento tenho algo a dizer. ZHIU. Aqui não é lugar para conversar. Vovô. Tio Xia. Vamos, é melhor conversar no escritório. Por favor. Mãe, o comportamento de Xiui foi muito rude. Vai fazer a família Shu desprezar a nossa família Xia. Presidente, por favor. Mãe, tenho algo urgente para resolver. Ligo para você mais tarde. Você. Ainda vai se opor ao nosso casamento.
Sim. Desculpe, tenho alguns motivos que não posso dizer. Preciso recusar este casamento. Porque o casamento de ZHU está cheio de planos da família Xia contra ela. Antes de recuperar as ações que lhe pertencem, ela não se casará facilmente. Nem mesmo você. Pode impedir seu coração de lutar. Xiao Xia, fala. O que achas deste casamento? O que estás a pensar? Eu sei, vocês querem que eu me case com o Boss Shu. Mas esta questão eu oponho. Tu opões-te? Quem és tu? Sou a namorada do Bosch. Sim, eles são um casal, não posso separá-los. Isso não é bom. Que disparate! O Ayan não tem namorada nenhuma. Avô, porque haveria de mentir-lhe? Nós somos mesmo um casal, sabes? Tu és aquela rapariga que teve uma noite com o meu neto há um ano. Uma rapariga qualquer. Bem, uma rapariga qualquer combina bem com o modelo selvagem. Não é, querido? Diz alguma coisa. Ayan, é mesmo com ela que... Avô. O meu casamento deixa-me decidir por mim mesmo. O senhor sabe. Estes anos todos, andei à procura dela. Por isso, só quero ficar com ela. Tu. Não te consigo controlar mais. Shulau, não pode desistir assim. Vocês não vão dizer-me nada. O que é que hei de dizer? Esta coisa do princípio ao fim. Eu fui sempre um estranho. Chega, Shuyan. Sabes tudo, não vale a pena fingir mais. Naquela situação, se não tivesse aparecido para impedir, ias mesmo casar-te com ela? Como é que podia casar-me com o Boss Shu? Isso não seria nada apropriado. E casar com ela seria apropriado. Claro que sim. Tu não gostas dela. Não. O problema é que eu e vocês dois não combinamos. Vocês saiam daqui. Eu Chefe Shu, o que fazemos agora? Vá buscar um médico. Um psiquiatra. Imediatamente. Sim. Tem fofoca, né? Como sempre, compra a fofoca. 5.000. Uma grande bomba. 10.000. Vem, deixa comigo. Chefe Jian. Eu faço, eu também quero. Se não for bombástica, você paga. Chefe Jian, essa fofoca é explosiva. Então eu disse, fala logo. É aquela mulher. Há um ano, com o chefe Shu. Teve uma noite. E essa mulher invadiu o escritório do chefe Shu. E com firmeza, junto com ele, recusou o presidente. O noivado que ele arranjou com a senhorita Xia. Nossa, que ousada. Tem mais. Ela é funcionária da empresa. E namorada de outro executivo. Que loucura. Quem é essa mulher? Ela é estagiária da nossa empresa. Este ano, só vieram 5 estagiários. Só uma é mulher. Não me diga que é ela. Xia Xixi. É ela, chefe Jian. Acho que o senhor foi traído pelo seu sócio.
Pelo chefe Shu. Eu, traído? Xia xixi. Eu acabo com você. Chefe Jian Jian. Esse Yu deve estar nos xingando de novo. Então o chefe Shu já sabe. Que trocamos de corpo. Falou de nos encontrar no escritório do Zhang Shao. Era sobre isso. Quem diria? Quem diria que meu pai e o velho Shu viriam forçar o casamento? Por isso o chefe Shu me recusou na hora. Ele já sabia que eu não era você. Mas pode ficar tranquilo, o casamento foi por água abaixo. Agora pode focar em conseguir as ações. Pelo jeito que o velho quer me casar logo. O caminho com o Shu Yan deve estar fechado. Ele vai arranjar outro na hora. Não estou otimista. Pois é. A minha madrasta já está a caminho. Xiui, o quadro da tia foi leiloado por um preço alto. Estou tão feliz que reservei um jantar no Marriott para esta noite. Vamos jantar em família, que tal? O que devo responder? Diz-lhe que seja no Clube LAN. Não quero ir ao Marriott. Se for para comer, que seja no Clube LAN. Ah, está bem. Vamos fazer como quiseres. Sabes que é perigoso e ainda me mandas ir? Não tens medo que eu seja devorada? Se não dá para evitar, só nos resta enfrentar. Mas por que tem de ser no Clube LAN? Ela tem um ateliê privado lá dentro. Suspeito que ela roubou um conjunto de joias de jade imperial da minha mãe. Mas não tenho provas. Enquanto distrais, vou lá dar uma vista de olhos. Perfeito. Ninguém conhece esta cara da Xia ZHI. Mas o Clube LAN é um clube privado de alto nível, só para membros. Eu, a Xia Xixi, sou apenas uma trabalhadora comum. Como é que vais entrar? Eu marco um encontro. Quanto aos arranjos? Mãe, pode ficar descansada. Vou ajudá-la a resolver este problema. Isso é que é falar. Caso contrário, para que serve uma afilhada? De que serve? Filha, tens de lembrar-te, pelo que queres e pelo que lutas. Tens de dar tudo. Xiao Yu entende. Mãe, pode ficar descansada. Tenho uma amiga que gosta de pessoas do mesmo sexo. Isso conta como doença mental? Não, a orientação sexual é um fenômeno humano normal. Não está relacionado com doença mental ou restrições morais. Então, é sobre outra amiga minha. Ela tem a certeza de que gosta de uma pessoa. Mas quando conhece outra, também sente o coração bater descontroladamente. Isso conta como doença mental? Isso não tem a ver com doença mental, só com restrições morais. Então, e se ela achar que essas duas pessoas são a mesma? Isso conta como doença mental? Pode confirmar que são indivíduos diferentes? Ou será que a sua amiga só conheceu a mesma pessoa em alturas diferentes? Não. Ambas apareceram diante de mim. Diante da minha amiga. Como pessoas reais, indivíduos independentes. Mas, em algum momento, num instante, elas fazem a mesma coisa. Dão o mesmo olhar para meu amigo. Até mesmo quando meu amigo as encontra. Sente a mesma paixão incontrolável. Então, isso é uma doença. Tem certeza de que se fizer isso, a família Xia vai me dar a filha em casamento? Claro! O que o velho Xia quer é a aliança das famílias Shu e Xia. Se você consumar o casamento, o objetivo dele é alcançado. Ele certamente ficará feliz em aprovar. Não, Xia Xiu estragou tudo. Minha festa de noivado com a senhorita Xue. Me casar com ela, me sinto um pouco estranho.
O que? Você está reclamando? Deixa eu te dizer. Xia Xiui é a única filha da família Xia. E o velho Xia deixou uma grande herança para ela. Não quer? Se não quer, procura outro sócio. Ei, ei, ei. Não disse que não quero cooperar. Por que tanta pressa? Só quero perguntar, o que você ganha com isso? Shuyan. Gosto dele há tantos anos, não posso simplesmente entregá-lo a outra. Ótimo. Então que cada um consiga o que quer, cunhada. Ha ha ha. Aqui está o cartão-chave do estúdio, na hora certa. Vou mandar a pessoa para você. Beleza. Chefe Shu, desde que saiu da clínica, você não parece bem. Aconteceu alguma coisa? O médico me disse que o amor é uma projeção de si mesmo, disse. Eu gosto de duas mulheres diferentes ao mesmo tempo. Porque ambas têm traços que se encaixam na minha imagem da parceira perfeita. Mas, sendo sincero, onde é que elas se parecem, hein? Realmente não parecem, até diria que são completamente diferentes. Então, só uma conclusão. Minha moral está corrompida. Chefe Shu, se o senhor é moralmente corrupto. Então significa sua chefiã, hein? O que isso significa? Mana, você não tem um pingo de humanidade? Na empresa, você me espetou feito um cacto. E ainda me arrasta por aí como se estivesse me exibindo. Já expliquei, foi uma emergência. Não pude pensar em mais nada. Mas agora é Xia ZH e ZHI. Sem você, como vou entrar de forma plausível? No exclusivo Clube LAN? Tudo o que você disse faz sentido, mas minha persona atual não permite que eu me envolva com você, muito menos que eu te leve. Entrar no Clube LAN, hein? Além da família Xia, no Clube LAN. Não aparecem pessoas do grupo Shu do que você tem medo? Personagem desmoronando e seu princípio de luta repita de novo. Sem dar boa cara, responde na hora. Se a coisa não tá boa, corre e recua. Vamos. Você acha que o Jiang Shao, será que ele não sabe? O que aconteceu hoje? Uau, a empresa inteira já sabe. Como ele consegue ser tão tolerante assim? Também não entendo. O que ela foi fazer no Clube LAN? Não era pra ser uma reunião de família? Só vocês dois? Seu pai e seu irmão tiveram um imprevisto, vem mais tarde. Vocês dois tomem um chá, conversem um pouco, esperem por eles. Vem. Ouviu Lao Xia dizer que você trabalha como secretária do Shuyan, deve ser bem puxado, né? Rápido, tome um chá. O Lao Xia não tá aqui. Senhora Xia, essa pose de virtuosa e gentil. Deve ser cansativo interpretar, hein? Você ouviu a história que a Suyu contou. Sabe que o Shuyan e outra pessoa se gostam. Eu não tenho a sorte de entrar na família Shu. Você devia ficar feliz, não? Sabe, Shuyan, eu não tenho a sorte de entrar na família Shu. Você devia ficar feliz, não? Somos todos família, claro que eu desejo sinceramente que você case bem, Xiui. É verdade, sou sua madrasta. Mas nem toda madrasta tem más intenções, viu? É Xiui, nossa mãe sempre mimou você. Atendeu todos os seus pedidos. Vejo que você já não é mais criança. Da próxima vez não pode mais dizer coisas que magoam, tá? Vamos brindar juntos com a mamãe. Para celebrar o preço alto que o quadro dela alcançou. Ah. Desculpa. Esse chá verde premium. Já bebi demais, só de olhar já dá vontade de vomitar. Acho melhor eu não beber, não. Mana, na sala só tem a senhora Xia e a diretora Su. Fiz como você ensinou, agora eu. Fico esperando ou levanto e vou embora. Fica aí, me atrasa um pouco, nós dois já estamos na porta do ateliê. O Lao Xia tá pra chegar, vou recebê-lo. Xiao Yu vai fazer outro bule de chá. Por sorte, hoje eu trouxe um chá bem preparado. É aquela sala? Jiang Shao?
Irmão Shu, como você veio parar aqui? Estou curioso com que primeiro lugar você realmente está. Ainda você ficar junto com X e aí. Sempre entrando juntos o tempo todo. Claro que é. Se você a ama, a perdoa, né? Quem fez isso comigo foi você, irmão Shu. E você? Não, isso não está certo. Deixa eu pensar, como eu devo explicar isso para você? É um mal-entendido. Estou brincando com você, irmão Shu. Você já sabia dessa coisa há muito tempo, não é? Já que você sabia há muito tempo, você devia saber. Quão injusto eu fui com esse chapéu que eu uso, e quanto sacrifício eu fiz. Espera um minuto. Como é que eu entendo que você já sabia sobre o negócio das duas há muito tempo? E se não, o que mais? Se não, como eu me tornei o namorado de Xia Xixi. Não foi nada menos que minha irmã Shio que arrumou isso. Então. Você e X e aí. O motivo de vocês serem namorados. É tudo para dar uma cobertura para elas duas. Isso mesmo. Você e minha irmã Shio indo para um hotel é verdade? Sim. Uma noite de casualidade. Você sempre foi famoso por ser um homem muito contido. Desde a época da faculdade, todas as mulheres que corriam atrás de você. Você nunca aceitou nenhuma. Agora você finalmente abriu o coração? Porque é ela. TSC, fala de maneira clara. Ela é a pessoa que eu estive procurando todo esse tempo. O desabamento do clube há 18 anos. Se não fosse ela, eu agora. Não conseguiria estar apenas sofrendo são e salvo. Então ela é a deusa que você esteve procurando todo esse tempo, irmão Shu. Não é à toa que você... Agora, que adianta falar tudo isso? Ela agora está toda concentrada. Em uma única mulher. Ah. Isso também é algo que não tem jeito. Mas as duas realmente já se esforçaram muito. Só que até agora não teve nenhum progresso. Irmão Shu, você veio procurar a minha irmã Shiui, não é? Ela está lá na frente, no ateliê da senhora Xia. Onde ela iria se esconder? A família Lao Xia já está chegando. Eu vou ir recebê-lo. Certo, por coincidência, eu trouxe alguns bons chás hoje. O chefe Xia vai chegar. Fique tranquilo, eu já preparei tudo. Eu sei que vou escolher você. A parceira de casamento perfeita para ti. Ha 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 ha. A menina da família Xia. Estou à tua espera há muito tempo. Ha ha ha. Quem és tu? Oh, vim limpar, pensei que não estivesse ninguém. Desculpa o incômodo. Limpar. Eu sei. Tu és. Ela que anda sempre com a Xia. Aquela mulher, certo? Queres fazer mal? Experimenta primeiro o punho de ferro da tua avó. Eu vi com os meus próprios olhos a Xia Jiue entrar no quarto privado. E agora dizes-me que ela está no ateliê. Shu, isso não tem piada. Sim, quem entrou no ateliê foi a Xia Zixi. Mas a alma dentro dela é da minha irmã Xi. O quê? Irmão, O que fizeste? eu estava a apanhar um ladrão. Irmã Xi, acorda. Irmã Xi, acordaste? Estás bem? Voltei ao normal. Não é bom que eu tenha voltado. A irmã Shio está em perigo no primeiro andar. A Suyu quer fazer-lhe mal. Mao Gizi. Jiue.
Jiué. Jiué, estás bem? Salvem a Xia Guizi. Jiué, acorda. Jiué. Shuyan. Não, tu não podes estar aqui. Deve ser o efeito da medicação. Afasta-te. Jiué, Jiué, sou eu. Olha bem, sou eu, o Shuyan. Larga-me. Shuyan. És o Shuyan? Rápido. Salva a Xia Guizi. Está tudo bem. A Jigizi está bem. Já foi resgatada. Jiué, Jiué. Água. Socorro. Volta. Agradeço pela sua preocupação. Que ainda se lembra tanto de mim. Eu não sou como certas pessoas. Frias e sem coração. É só uma relação casual entre homem e mulher, eu nunca te prometi nada. Eu ainda lembro da avaliação negativa que você me deixou. Que pessoa mesquinha. Porque eu sou mesquinha. Quem ficou me insistindo, pedindo mais e mais na época. Porque me deu uma avaliação negativa de serviço. Se eu não fizesse isso. Eu tinha medo que você me esquecesse. Tolice. Como eu poderia te esquecer? Você ainda está se sentindo fraca e sem forças agora. Mas ainda estou com muita febre. Claro que está com febre. Eu, na verdade, estou queimando de desejo agora. Que tal? Eu levo você para o hospital. O antídoto está bem aqui na minha frente. Eu iria para o hospital? Você que é idiota ou eu sou? Mas eu não quero me aproveitar da situação. Mas eu quero me aproveitar dessa oportunidade. Te dou uma chance de mudar a avaliação negativa para positiva. Você quer aceitar? Cunhado. Minha namorada está realmente bem? Ela ainda não acordou até agora. Não é que eu estou questionando você. É só que quem ama se desespera. Entende? Ela acordou. Cunhado, a gente conversa outra hora, ok? Acordou. Você está bem? Seu pescoço ainda dói? Por que você não fala nada? Machucou a garganta? Não. Não, não. Nossa. Consigo ver uma expressão de vergonha no seu rosto. Isso é realmente uma coisa rara de se ver. Chefe Jian. Eu sou Xia Zishi. Não é a irmã Xiui. Eu sei. Irmã Xiui. Já foi levada pelo meu irmão Shu, agora eles estão na mesma cama. Fique tranquilo, eu já preparei tudo. Eu com certeza vou escolher para você um parceiro de casamento arranjado que realmente combina com você. O que foi? Tudo bem? Lembrou-se de algo ruim? Não tenha medo. Você está segura. Ninguém te tocou. Obrigada, chefe Jian. Não. Não me chame de chefe Jian. Chefe Jian, assim não fica natural.
Pode me chamar de Jian Shao. Jian Shao. Alô, mãezinha. Ligando tão cedo para seu filho? Alguma ordem especial? Ai, ouvi da sua tia que você arrumou uma namorada. Então, semana que vem eu vou aí. Quero conhecer. Que garota linda, hein? Conseguiu prender a atenção desse seu filho levado. Mãe. Minha mãe disse que vem me visitar semana que vem. Para conhecer minha namorada. Ah, Agora, no escritório, no clube, até nos círculos sociais. Todo mundo sabe que você é minha namorada. Não me deixe na mão, hein? entendido, namorado. Então vamos falar sobre o preço do aluguel da namorada. Inútil, e ainda tem coragem de aparecer na minha frente, Sammy. Não, mãe, eu imploro, me dá mais uma chance. A última, eu consigo. Você não tem mais chances. Eu não crio inúteis. Alguém, tirem ele daqui. Não combinamos de não nos perturbar mais? Não vim te perturbar. Só tenho uma dúvida. Fale. Por que meu irmão e o Jian Shao tratam a Xia Xixi? A garota se chama Xiui. O que está acontecendo? O quê? Está exatamente igual a um ano atrás. É que tive medo de você não assumir a responsabilidade. Quis recriar a cena para despertar sua consciência. Shuyan. Esqueceu o que eu disse quando era XZHI? Disse para você. Ninguém pode impedir meu coração de lutar. Nem você. É. Olha só. Essa manhã foi um absurdo. A manhã inteira só gente vindo puxar saco, pedindo favor e ainda me chamando de Senhora Chu o tempo todo. Nem sei como responder. Não podendo recusar, só me restou sorrir falsamente até o rosto ficar dormente. Pois é, então agora só posso pedir licença e voltar para casa. Para me esconder um pouco. Diga o preço. Quanto você quer para se afastar do meu neto? Vovô, não é questão de dinheiro. Não me chame assim. Eu não sou seu avô. Aqui dentro tem 10 milhões. Por favor, pegue o cartão. E se afaste do meu neto. Uau, a famosa cena de jogar dinheiro eu também vivenciei. Jogar dinheiro, eu gosto. Mas o problema é que nós dois nem estamos juntos. Desculpe, Sr. Chu, o que o senhor pede eu não posso fazer. Mais 10 milhões para você. Moça. Jovem assim, não seja muito gananciosa. Cuidado para não perder mais do que ganhar. Não sou. Eu posso me afastar do chefe Chu. Que tal o senhor adicionar mais um para completar um valor redondo? A beleza e o corpo da senhorita Xia são realmente de primeira linha. Estou muito satisfeito. Mas eu não estou satisfeita com você, então pode ir embora. Xia Xiui. Quem no círculo não sabe? Que Xuyan prefere se casar com uma estagiária do que com você. Do que você está fingindo comigo? Vou te contar a verdade. Já prometeram pessoalmente a sua mão para mim. Peça desculpas para mim agora. E ainda posso perdoá-la. Perdoar você por me dar nojo. Hoje eu vou te ensinar o que significa o marido é o princípio da esposa.
Minha noiva, quem é você para ensiná-la? Chefe Shu, você não rejeitou Xia Xiui e está com uma estagiária? Não posso amar as duas. Fica feliz em me ver virando um canalha. Claro, eu sou a mulher tiranossauro. Só um canalha traidor pode ser a combinação perfeita para mim e só assim. Minha madrasta fará de tudo para promover nosso casamento. Mas Shuyan ainda dá tempo de se arrepender, hein? Xia Jiué. A partir de agora, você não está mais sozinha. Como vocês dois voltaram ao normal? Provavelmente, eu e a ZHZHI enfrentamos perigo juntas. E em um certo momento, nossos batimentos cardíacos sincronizaram. Então voltamos ao normal. Eu também tenho uma dúvida. Como vocês sabiam que o Sr. Shu... Ia me mandar embora com dinheiro? Tradição das famílias ricas. Não é difícil adivinhar. Quanto você pegou? A minha irmã disse para eu pegar uma quantia alta, senão não pareceria real. Então eu... Parabéns. Liberdade financeira, hein? Eu... Isso é a sua indenização por deixar o chefe Shu. De quem seria se não sua? Guarda logo. Fica tranquilo, a minha irmã Xiui sempre foi generosa. O irmão Shu também não é mesquinho. Sinto muito que você tenha que sair. Dessa forma, prejudicando sua reputação. 100 milhões, hein? Não sinto. Meu avô resolveu a questão da XZHI. Pelo visto, o nosso casamento também precisa ser acelerado. Você não disse que só consideraria casar depois que eu conseguisse o dinheiro? Para dar um grande presente aos nossos parentes distantes. Decidimos explorar uma falha no sistema. Exato. Eu me caso na família Xia. Assim, nos casamos. Mas a ZHIU não se casa de fato. Então, os direitos dela sobre as ações permanecem. Isso mesmo. Ótimo! O importante é que você e Shuyan estão casados. Nunca mais vou me preocupar com o seu futuro, ha ha ha. Casamento é bom mesmo. A Xiui antes vivia dizendo que não queria casar. Como de repente? A certidão não é falsa, né? Fazer certidão de casamento falsa é crime. Eu conheço a lei. Não é falsa? Que bom então. Só estou curioso. Não mudei de ideia. É que se eu não casasse, você continuaria-me arrumando aqueles encontros horrorosos. Me dão dor de cabeça. Já que não dá para fugir do casamento. E o Shuyan não consegue contrariar o avô dele. É melhor casar logo, cada um fica em paz. Já tem a certidão, agora precisa do casamento. Vamos conversar com o Sr. Shu sobre a cerimônia de vocês. Avô, a cláusula adicional do seu testamento para mim. Quando será lida? Já estou casada. As ações já deveriam estar no meu nome, né? É verdade, velho Xia. Isso se refere à cláusula adicional da Xiui. Não precisa esperar passar o aniversário dela. Podemos ler adiantado. Então vou marcar. Segunda-feira que vem. Vamos chamar o pessoal do escritório e do cartório para fazer a leitura. Sobre as 31% das ações que deixei para minha neta, Xia Xiui, serão lidas agora. Se Xia Xiui se casar antes dos 30 anos, a participação será retirada e devolvida ao meu filho, Xia Zhenye, para redistribuição. Se não se casar, os 31% da participação serão totalmente herdados por Xia Xiui. Ah, se casar, a participação será redistribuída. O pai não sabia. Então, isso significa que... Preciso confirmar. O testamento do meu avô diz que, se eu me casar, as ações serão redistribuídas pelo meu pai, certo? Sim. Xiui, não fique brava. Lao Xia é seu pai. Ele com certeza não vai te prejudicar. Lao Xia, mesmo que Xiui se case, você não pode deixá-la de mãos vazias. Que tal dar a ela 1% da participação? Pelo menos ela não vai passar necessidade. O que você está dizendo? Ela se casou com Shuyan. Nosso genro não vai deixá-la passar aperto. Quanto à participação, ela é uma mulher. Para que precisa de participação? Acordo autenticado no mês passado. Acordo de casamento matrilocal. Shuyan aceita se casar com Xia Xiui e entrar na família Xia como marido matrilocal.
Matrilocal? Como você aceitou isso? Não tive escolha. Zegaio não quis se casar, só aceitou se eu entrasse na família. Então tive que aceitar ser matrilocal. Isso também é casamento. Matrilocal significa que Xiaxiu se casa. Recomendo que estude mais. Os procedimentos são diferentes. O testamento do meu avô está claro. Só perco a participação se eu me casar. Mas hoje não estou me casando. Estou trazendo o marido para casa. Portanto, a participação. Esqueçam. O acordo autenticado é legal e válido. Xiaxiu receberá esses 31% das ações. Xiaxiu, certo? Acha que ela sobrevive à noite? Se não quiser que ela morra. Venha ao cartório agora se casar comigo. Não espero. Onde está Zegai? Num lugar que você não acha. Fique tranquilo. Assim que nos casarmos, eu te conto onde ela está. Você ainda tem tempo de salvá-la. Porque eu acreditaria em você. Agora podemos ir nos casar, certo? Claro. O que você está fazendo? Suil está sendo acusado de sequestro, extorsão e restrição ilegal da liberdade pessoal, além de agressão. Vamos levá-lo para interrogatório de acordo com a lei. Xuyan, você realmente chamou a polícia? Claro que sim, vivemos em um estado de direito. Eu nunca vou te dizer onde ela está. Quando você não conseguir encontrá-la, ela estará morta. Você é muito burro. A empresa tem câmeras de segurança. Joana levou com seus homens. Você acha que não vamos descobrir? Se você sabia, por que veio? Se eu não viesse, como poderia prender você? É Suil, que tenta prejudicar os outros. No ato maligno fica impune. Solta-me. Ha 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 ha. Por que tinha de ser você? É só uma estagiária. Com que direito você conquistou o coração dele? Não apenas de Anshao, mas também meu irmão. O que você fez com eles? Com que direito eles ficam? São obcecados por você? Ela apenas foi ela mesma. O que você quer dizer com foi ela mesma? Ela não tem o berço de ouro, mas tem a coragem de amar a vida. Ela não tem o hábito de olhar os outros com desprezo, muito menos. A arrogância de ser egocêntrica. Chuvan, já se passaram 10 anos. Desde que você se declarou para mim, eu recusei. Você tem perseguido todas as mulheres ao meu redor. Até quando você vai continuar teimando nisso? Até o dia em que seu coração for só meu, e você me amar apenas. Isso nunca vai acontecer. É mais fácil ele se apaixonar por mim do que por você. Xiaxiu. Desde pequena, você nunca foi melhor do que eu em nada. Aposto que se eu apenas estalar os dedos, posso fazer o Jiang Shao vir comigo. Gordinho. Vamos nos casar. Certo. Vamos agora mesmo registrar o casamento. Não, você não pode levá-lo embora. Ele é meu. Xixi. Irmão, estou com muita dor. Me salve, me ajude. Xu Jiang. Ligue para um hospital psiquiátrico para mim. Xixi, acorde. Vou levá-la ao hospital agora. Chuvan foi presa. Você estava fingindo desmaiar? Ela é doida, tenho medo de irritá-la e ela ficar ainda pior. Só podia fingir desmaio, foi para evitar que a situação escalasse. Que bom que você está bem. Me assustei demais. Jian Shao, você realmente acha que sou boa? Claro. Pessoas que amam sua própria vida. São todas boas. Você não é exceção. Na verdade, ele não seria um namorado ruim. Estou tão nervosa. Você acha que a mãe do Jian Shao vai me desprezar por ser uma pessoa comum? Ela não vai. Tem tanta certeza?
Primeiro, a fortuna da família Jiang foi construída do zero pela sua futura sogra. Não herdada. Segundo, ele nunca teve interesse em namorar. Finalmente apareceu você. Provavelmente ele vai ter que te agradar pelo resto da vida. Por último, você não só tem 1 bilhão como segurança, mas também tem uma amiga como eu que te mima. Só um idiota te desprezaria. Obrigada, irmã Xiui, por me dar coragem e confiança. Aí você se engana. Coragem e confiança vêm da sua própria excelência. O que eu te dei foi validação. E valor emocional. E também, se o Jiang já ousar te tratar mal, eu vou lá bater nele por você. ZHIU. Olha o que eu comprei para você. Ah, o marido voltou. Falo com você depois. Rosas, jasmim, amor que nunca se separa. O significado das flores combina perfeitamente com o que eu sinto. Quem te ensinou isso? No ano em que eu tinha 8 anos. Eu te encontrei e lembrei desse aroma. O quê? No ano em que eu tinha 8 anos, eu te encontrei. Lembrei desse aroma. Desde então, eu sempre esperei te encontrar de novo. 8 anos. Me encontrou. Você quer dizer que... Será que você é? O garoto que você salvou era eu. Isso é muito clichê, né? Quando você descobriu... 1 ano atrás. Se eu não tivesse sentido o seu perfume. E não tivesse visto essa cicatriz. Como eu poderia virar um modelo masculino e me tornar seu cachorrinho lobo. Eu sempre quis te perguntar. Dói muito, não é? Realmente dói em dias chuvosos. Mas... valeu a pena trocar por um garoto bonito que se entregou a mim. Eu tenho uma coisa para anunciar. Dos 100 milhões de yuans, deixei 10 milhões como fundo para empreender. O resto, doei tudo para instituições de caridade. Um brinde a você, garota que não se deixa aprisionar pelo dinheiro. Eu também quero brindar. Parabéns por realizar o seu desejo. Parabéns por encontrar o amor. Parabéns por ser invencível e conseguir o que quer. Parabenizem a mim e também a vocês. Que todos sejam profundamente amados e abençoados pela deusa da sorte. Saúde.